7h pouco da manhã. Estava analisando, vendo um vídeo aí, uns comentários, pessoas que se revoltaram contra o pastor Marcos Feliciano. O pastor Marcos Feliciano já esteve aqui na minha cidade, pregando na minha igreja aí, na nossa igreja. Gente boa, respeitado, um de valor que anda pelo mundo pregando o evangelho. Hoje é parlamentar. E hoje nós vivemos supostamente um período democrático, democrático, entre aspas, está havendo muita repressão. Contra os cristãos, por exemplo, já impetraram lá no Supremo abuso de autoridade religiosa, assédio religioso, e assim consecutivamente. Mas o interessante é o seguinte, Jesus mandou, foi Jesus que mandou, o Filho de Deus que mandou. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, foi Jesus quem mandou. Então nós temos que obedecer. O Filho de Deus mandou se pregar o evangelho a toda criatura, indistintamente. São quase 8 bilhões de criaturas na Terra. Então o evangelho tem que ser ministrado a toda criatura. Aí o dia que o evangelho for pregado a toda criatura, em testemunho de todas as gentes, virá o fim. Porque no dia do juízo final ninguém vai poder ter desculpa de dizer que não ouviu o evangelho. Porque ninguém pode ser condenado se não conhecer a lei e não saber o porquê está sendo julgado e condenado. Como diz Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11 a seguir. E Jesus também no Evangelho de Mateus, capítulo 10, ele mandou pregar o Evangelho. Ele comissionou 12 e depois comissionou 70 e mandou de 2 a 2. Vocês vão e pregam o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, só porém o que não crer será condenado. Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 16 e assim sucessivamente. E concernente a esses fatos que estão acusando o pastor Feliciano, o detalhe é o seguinte, minha gente, só tem 2 caminhos, tá? Só tem o largo e o estreito, só tem 2 senhores, é Deus ou é o inimigo da alma do ser humano, como diz João 10:10, e existe lei para tudo aquilo que fere, aquilo que é relativo, que é referente ao reino do Deus vivo. Existe lei. Então você tem que saber a lei, conhecer a lei. E o livro da lei, ontem ainda fiz um vídeo, o livro da lei tem 66 livros, tem 39 no Antigo, 27 no Novo, foi escrito num período de 1500 anos, tem por 40 autores em época diferente, tem 1173 versículos, 31.173 versículos e 1189 capítulos. E no dia do juízo, Apocalipse 21, capítulo 20, versículo 11, diz a palavra que abrir-se-ão os livros, e as pessoas serão julgadas pelos livros e pelo que tiver escrito nos livros. Então não existe como escapar dessa grande verdade. Eu quero nessa pregação, nessa palavra que eu estou mencionando aqui, defender o Feliciano. E se você não serve a Deus, você serve o inimigo. Nós temos vários exemplos de pessoas aí que se revelam, até mesmo esse indivíduo que está na cadeira maior lá da governança do país, ele disse que ele fala com esse elemento todo dia. Então ele se entregou para esse elemento, então ele está longe de Deus. Então o Deus dele é outro. Como diz 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, o nosso Deus é o Deus dos séculos, pelo século sem fim, para toda a eternidade. E Satanás é o Deus deste século. E o Deus desse século tem cegado os entendimentos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho em suas vidas. Então estão cegos, estão desencaminhados e errantes como ovelha que não tem pastor. E temos que pregar a verdade liberta. João 8:32, João 8:36, Jesus é a luz do mundo. João 8:12. A palavra de Deus é uma luz poderosa que ilumina o caminho daqueles que querem andar na palavra de Deus. Salmo 119, versículo número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
E uma grande verdade, Jesus falou no Evangelho de João 14, versículo 6, eu, única, exclusivamente eu, disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser através da minha pessoa. Então ele é a porta, ele é o caminho, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a verdade, ele é a luz da vida. Como diz João 8,12, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Deus que abençoe o pastor Marco Feliciano e abençoe todos os brasileiros. E pessoas que andam longe de Deus, procure entender essa grande verdade. Eu não preciso de ponto eletrônico e não preciso nem de rascunho para falar isso que eu estou falando para vocês. Esse livro sagrado aqui, ó, ele é composto do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantar, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos Apóstolos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, e aí vai. São 66 livros. E você e a pessoa será julgada pelos livros. E Jesus mandou pregar o seu livro. E Ezequiel 3,16, o nosso Deus disse assim, eu te dei por atalaia, mostre o pecado. Se alguém morrer na sua incredulidade, sem ouvir a minha voz através da tua pessoa, eu vou requerer de você a vida dessa pessoa que partiu para a eternidade sem ouvir o meu evangelho. Essa é a grande verdade. E Deus falou no livro de Joel, capítulo 2, toquem a buzina em Sião. Nós devemos de proclamar o reino de Deus. Se você não quiser ouvir, o problema é único e exclusivamente teu. Você viu num país democrático, você tem o livre-arbítrio de escolher, como diz Jesus no capítulo 7 de Mateus, entre o caminho largo e o caminho estreito. Escolha o caminho que você deve andar. Opte em servir a Deus. Mas se você não quiser servir a Deus, pode seguir esse outro Deus que vai te levar a um destino indesejado. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja, te dê vitória na autoridade.